Bom dia, irmãos. Nós queremos nessa manhã fazer uma leitura do Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. E viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Esse achou primeiro a seu irmão, Simão, e disse: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Nossa meditação nesta manhã e nosso personagem que queremos destacar é Pedro. Ele é irmão de André. É interessante a história desse homem, como esse homem de fato foi encontrado. Nós vamos olhando ao longo dos evangelhos, juntando as passagens, e descobrimos a sua conversão aqui. A sua conversão nesse dia. Eles aguardavam, podemos assim dizer, o Senhor Jesus, o seu aparecimento. Era uma busca investigativa, estudavam isto, estavam olhando para o passado e vendo a promessa do Redentor que viria. E quando André, seu irmão, que era discípulo de João, descobrimos que André, seu irmão, era um dos discípulos de João, o Batista. Se nós olharmos o capítulo 1, João Batista está sendo usado para proclamar, apresentar o Senhor Jesus à nação de Israel. Diz aqui no versículo 29 do capítulo 1, João diz assim: E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estamos pensando, João está pregando para pessoas indiferentes, que rejeitavam a vinda do Messias. Mas ele está pregando que tira o pecado do mundo. Em relação a pessoas não salvas, indiferentes. Mas quando nós olhamos no dia seguinte, outro dia, João está pregando agora não para pessoas que não conhecem a Deus, não para pessoas indiferentes a Deus, mas que já eram pessoas que aguardavam as suas promessas. João Batista, os seus discípulos eram convertidos naquilo que ele pregava, o batismo do arrependimento. Era um sinal exterior de que eram convencidos de que, de fato, aquele caminho era verdadeiro. E quando João apresentou aqui no versículo 36, vendo passar a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus não fala mais que tira o pecado do mundo. Não são pessoas mais indiferentes. Já eram pessoas exercitadas nas promessas divinas. E 2 dos seus discípulos daquele dia seguiram a Jesus.
2 dos seus discípulos seguiram a Jesus. Foram atraídos ao Senhor Jesus. E João, nesse evangelho, escreve que um deles era André, irmão de Simão Pedro, e um outro discípulo. Foram e ficaram com o Senhor Jesus aquele dia. Eu fico a imaginar esse dia, um dia memorável na história desses 2 discípulos. E diz João aqui que, verso 40, era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Estamos olhando aqui o início da vida de André, irmão de Pedro, ao lado do Senhor Jesus. Ele foi atraído. Ele havia ouvido falar de João. E quando eu mencionei que João não fala que tira o pecado do mundo, porque André era alguém que já tinha aceitado no seu coração a promessa da vinda daquele que haveria de vir para solucionar o pecado na cruz do Calvário. Então temos aqui André iniciando a sua vida. É impressionante André, sendo aqui, por que não dizer, o instrumento usado por Deus para chamar o seu próprio irmão, o seu irmão Pedro, para o Evangelho. Então temos aqui, ele falou para o seu irmão: achamos o Messias. Eles estavam procurando, inquirindo, indagando. Achamos. Só se acha aquilo que você procura. Havia uma procura pelo Messias. E com certeza Pedro também estava nessa procura, nesse anseio de encontrar o Senhor Jesus. Pedro não fazia parte do grupo dos discípulos de João. E diz no verso 42: e levou a Jesus. Levou a Jesus. André levou o seu irmão Pedro ao Senhor Jesus. Que preciosidade! Levar pessoas a Cristo. André pensou no seu irmão. Levou Pedro a Jesus. E o Senhor Jesus, olhando para Pedro, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Nós vamos pensar na conversão desse homem aqui. O Senhor olhando para Pedro, chamando ele de filho de Jonas. Lembra que há um Jonas no Velho Testamento. Jonas, filho de Amitai. Se você lembrar, Jonas o fugitivo, o profeta fugitivo. Jonas o que desobedeceu à voz de Deus. O nome de Jonas quer dizer pomba. Eu não sei se todos conhecem esse pássaro, mas é um pássaro que tem um canto que assemelha-se a um gemido muito triste. E todas as vezes que esse pássaro está solitário, ele geme. A ideia aqui é que o pai de Jonas, do profeta, o pensamento: não fomos criados para viver longe de Deus. Meu filho, eu não te criei para viver longe de Deus. Jonas, ele vai voltar. Ele vai voltar da sua desobediência, engolido por um peixe naquela viagem, lançado ao mar, engolido por um peixe, e vai para Nínive. Por que eu estou citando isso? Porque é uma semelhança com Pedro. Pedro é um homem que vai, durante a sua vida,
bem no final do ministério do Senhor Jesus. Há uma semelhança dele com Jonas. Nós vamos ficar aqui essa manhã. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, um pedacinho da rocha. É esse que na verdade esse nome significa, um pedacinho. A rocha é Cristo. Tu serás chamado Pedro ou Cefas, um pedacinho da rocha. A conversão de Pedro, levado pelo seu irmão André. Que nesta manhã possamos também, irmãos, sermos levados a pensar que podemos ser instrumentos de Deus para levar pessoas da nossa família para conhecer o Senhor Jesus. Um irmão sanguíneo, podemos dizer, da família, levando o seu próprio irmão para conhecer o Senhor Jesus. E naquele dia aconteceu a conversão de Pedro. Nós vamos olhar a história desse homem chamado Pedro, que tem muito a nos ensinar. Amém.